Estamos aqui no Centro de Controle de Operações da concessionária EcoNoroeste para falar das últimas entregas, né? Essa concessionária que já está na quarta-feira, 1º de maio, completando um ano de operação. Para falar sobre essas entregas, com o Luiz Tavares, gerente de atendimento ao usuário. Foram várias entregas, mas essas últimas são as mais relevantes, né? Porque vai aprimorando, né? E vai modernizando essa malha viária que pertence a isso, sob a concessão da EcoNoroeste, né, Luiz? Correto. Isso, nós estamos completando um ano de operação, né? A gente vem trazendo benefícios muito mais até para o usuário, são as entregas desse momento, né? Então, nós estamos trazendo 14 bases de atendimento ao usuário, que a gente fala, né? Onde nessas bases a gente tem mais ou menos a cada 30 quilômetros um dispositivo que o usuário pode parar, fazer um descanso, fazer uma pausa, com internet grátis, com água, com café, os nossos recursos também, consegue falar com o Centro de Controle Operacional, com as nossas equipes aqui. Esses são os benefícios que a gente traz. É bom que o usuário utilize nessas bases, né? Isso, e a gente vê que o usuário tem utilizado cada vez mais, né? Então, nós trouxemos isso já nos primeiros meses, ainda viemos com situação provisória, que eram os containers. Agora, nós transferimos tudo para a operação definitiva e aí sim nós temos um bom dispositivo. E o usuário vem usando, vem reconhecendo o trabalho, porque o que a gente fala é uma parada rápida, uma parada de descanso, uma parada que traz de novo a renovação da atenção do usuário numa viagem de longa, né? Distâncias, você vem às vezes da capital, quando você está chegando aqui em São Carlos, em Ibaté, em Matão, você já está ficando mais cansado. Então é isso que a gente recomenda, que ele dê uma parada nesse ponto de atendimento para ele. É recomendável, inclusive, né, para a saúde do motorista. É uma boa prática, né, porque você para, toma uma água, vai no banheiro, banheiro masculino, banheiro feminino, tudo com acessibilidade. A gente tem o fraldário também. Então, é um dispositivo bem robusto e interessante para uma viagem. Agora, falar sobre a iluminação, né? Principalmente nos trechos aqui próximos a Matão. Nós trouxemos, né, também iluminação. No primeiro ano, a gente fez um estudo e trouxe alguns dispositivos que a gente entendia ser importantes. Então, quase 12 quilômetros já iluminados, mais de 300 luminárias, mas isso não acaba aqui. Nesse primeiro ano, a gente mapeou os pontos mais sensíveis, deixando os dispositivos mais seguros, mas a gente continua no segundo, terceiro ano também cuidando da iluminação, porque a gente entende que nos entroncamentos de cidade, nos grandes desvios, é que a gente tem a oportunidade de deixar essa iluminação. A iluminação que a gente trouxe é toda LED, né, que traz mais conforto para o usuário, a sensação de conforto à noite, para ele ver e ser visto, né, um usuário, um pedestre, um ciclista. A gente não recomenda ciclista ao longo da rodovia, mas fato é que a gente tem. Então, essas iluminações ajudam muito na redução do acidente. Também a iluminação que a gente traz é consumo reduzido, chega até com uma iluminação a LED e primeira geração, né, última geração, até 80% de redução no consumo, que gasta-se pouca energia também numa linha de sustentabilidade. Então, são bons recursos que a gente está trazendo para a segurança do usuário. Sensação de segurança, né, aumentada por conta da iluminação. Correto. E isso é comprovado, né, que quando você tem uma rodovia iluminada, nesses locais você é visto, o usuário é visto e quem está no acostamento também é visto. Motocicleta, a gente tem também veículos que transitam em baixa velocidade, então você dá visibilidade para esses veículos que requer muita atenção na nossa rodovia. Então, a iluminação também tem essa função. E como você disse, das câmeras, né? Todo esse pacote, já falamos das bases de atendimento, falamos da iluminação e falamos das câmeras agora. A câmera também é para trazer uma melhor condição operacional. Para que são essas câmeras? Muita gente acha que até tem função de radar, não tem função de fiscalização. Não é punitivo o caráter dela. Não é fiscalização para dar suporte para a nossa equipe operacional. Então, a gente quer mais inspeção virtual, que a gente fala, né? A gente tem as rotas de inspeção, mas a qualidade das câmeras que a gente está trazendo aqui, tanto noturna quanto diurna, as câmeras alcançam até 2 quilômetros em cada sentido, de forma que a gente possa se aproximar e estar vendo o que está acontecendo quando a gente tem um incidente ou um acidente, para ver se está bem suportado. Então, as câmeras aí, um bom pacote de câmeras, ao longo dos 400 quilômetros, 440 quilômetros concedidos, a gente vai ter praticamente 400 câmeras, também é basicamente uma câmera para cada quilômetro da rodovia. Olhando nos dois sentidos, você dá uma cobertura de 100% do trecho. E ela gira também? Ela gira 360, né, que a gente chama
de panorâmica, ela gira, ela grava por mais de 30 dias para a gente fazer as nossas auditorias, os nossos processos de melhoria contínua de segurança viária, de fiscalização, eventualmente fiscalização do trecho para a gente fazer os estudos de redução de acidente naquele trecho, que é isso que a gente quer. O que a gente quer com todas essas ferramentas que a gente está trazendo é reduzir os acidentes na nossa rodovia e trazer um melhor conforto para o nosso usuário. Luiz, a cada quilômetro uma câmera, né, com alcance de 2 quilômetros, então praticamente nenhum veículo vai passar pelas rodovias sem que seja monitorado. Exatamente. Eventualmente pode não ser gravado quando a gente dá zoom para fazer uma análise, mas o que a gente quer é a cobertura nos dois sentidos para que a gente tenha toda a gravação do fluxo da rodovia para ter uma boa solução de operação de rodovia, né? A gente entende a necessidade de uma quantidade robusta de câmera para ter uma melhor operação mesmo. Porque mais para frente, nos próximos 6 meses, a gente vai trazer um software em cima dessas câmeras para trazer inteligência para essas câmeras, ela vai ter a capacidade de identificar objeto na pista, animais na pista, veículos parados tanto no acostamento quanto em faixa, para a gente poder antecipar e antever e prever a redução de acidentes. É por isso que a gente está montando essa solução bastante inovadora e tecnológica. Você falou na iluminação, né? Existe algum estudo que aponte, né, que havendo a iluminação, o motorista fica em estado de vigília mais... Fica. Reduz acidente, né? Porque muitas vezes você entra num local mais escuro, você não vê um objeto na pista, você pode não ver um animal na pista, então você iluminando os pontos mais sensíveis, você traz mais visibilidade e mais segurança. Um usuário no acostamento, você vai ter mais visibilidade, então essas câmeras ajudam a gente, a iluminação ajuda a gente nessa condição de segurança viária, segurança do usuário. Acho que inibe até o sono, né? Exatamente, você troca a condição da rodovia, você desperta, muitas vezes você pode despertar. Mas o que a gente sempre recomenda para o sono dê o primeiro sinal de sono, pare num posto de serviço, pare nas nossas 14 bases operacionais, que a gente completa toda a Washington Luiz. Então essa é a melhor condição, você dá uma paradinha de 15, 20 minutos, o sono, você traz a atenção de volta para você. E o motorista, como é que ele faz? Ele tem alguma referência para ele visualizar onde estão os saltos? A gente tem nos nossos sites, nas nossas redes sociais, então a gente tem um em Ibaté, São Carlos, depois tem mais um em Araraquara, já dentro do trecho municipal, em Matão, ainda na Washington Luiz, aqui na Faria Lima também nós temos Santa Adélia, Taquaritinga, depois na distância Catanduva, Cedral, Rio Preto, está bem distribuído ao longo do trecho para garantir que você tenha, a cada 30 quilômetros, basicamente isso. E nós temos, de cada lado da rodovia, a gente montou uma solução que tem dos dois lados da rodovia, mas ele é sempre muito próximo de um acesso, de um retorno operacional que a gente tem para dar a nossa segurança, porque dentro das bases operacionais, o que nós temos? Todos os nossos recursos de ambulância, guincho, inspeção, lembrando que nós temos 13 ambulâncias para cobrir nosso trecho, né? Então a gente precisa que ele tenha uma boa logística para garantir o melhor atendimento do usuário. O que a gente não quer é acidente na rodovia, mas eventualmente, se tiver, a gente está bem preparado, as nossas equipes treinadas para atender esses eventos. E está provado que investimento em tecnologia e aprimoramento diminui os acidentes, né? Exatamente, essa é a nossa crença como grupo, como operação, né? Que tem bastante tecnologia nova para a rodovia e a gente está trazendo a utilização de todas para nos suportar e a gente deixar cada dia mais robusta a nossa operação. Então, nesse primeiro ano, a gente faz algumas entregas, mas não acabam aqui. Ao longo dos próximos anos, a gente tem ainda oportunidades de melhoria em tecnologia e em soluções de rodovia. Que balanço você faz desse primeiro ano? Eu não tenho os números aqui, mas são números muito robustos de atendimento, até porque nós estamos com 15 guinchos, muita ambulância. A gente tem conseguido notar, comparando os 4 primeiros meses do ano passado com os 4 primeiros meses desse ano, uma redução de acidente, que é o nosso principal objetivo, né? Mas a gente acredita ainda que tem bastante oportunidade de trabalhar a questão de cultura, segurança do usuário, as fiscalizações, as campanhas em conjunto com a Polícia Rodoviária, as nossas equipes aqui, para que o usuário se conscientize que é preciso respeito na via, que é preciso respeitar a velocidade, respeitar a legislação de trânsito,
para a gente reduzir ainda mais os acidentes. A gente vê na nossa rodovia ainda o usuário presente sem cinto de segurança, a alcoolemia ainda está presente. Precisa entender que na rodovia é um lugar que exige muito cuidado e normalmente você está transportando a tua família. Então a nossa crença é que a gente ainda pode trabalhar junto. A gente agradece demais a oportunidade que vocês nos deram ao longo desse ano para a gente alertar a importância da direção segura, a direção defensiva, não utilização de celular. Também temos eventos que a gente consegue detectar que tinha a presença do celular, então a gente precisa neutralizar isso. E é aquilo que a gente fala, né? Se dirigir, não beba. A característica, muitas vezes, as cidades são próximas, as pessoas acabam ingerindo álcool, não é recomendado. Final de semana, por exemplo, a gente tem visto presença, mas nós estamos trabalhando junto para reduzir isso e alertar a importância. O motorista da vez não pode beber. Cultural ainda, precisa quebrar essa cultura. Exatamente. A gente vem avançando, né? Hoje as características mostram que o celular está preocupando até mais que o álcool hoje em dia, mas ainda requer muito cuidado. A gente tem a presença dos dois no nosso trecho, uma rodovia perigosa, que a gente fala, né? Porque tem tráfego pesado, tem tráfego entre cidade, tem o tráfego de longa distância, mas exige todo cuidado e respeito à rodovia, é isso que a gente fala.